Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Lucas Souza quem vos fala. Hoje a gente vai fazer um vídeo rapidinho com um tema que o meu amigo Luiz Cláudio selecionou para nós, que é a influência da política em nossas vidas. Vou tentar ser bem breve, gravar algo bem rapidinho aqui para nós, para a gente tentar mudar um pouquinho nossa percepção sobre a política, sobre o cenário do nosso país, tá bom? Então, como já foi falado, a gente aqui no canal, a gente sempre tenta seguir um padrão que será a minha percepção sobre o tema, a percepção como empresário e empreendedor e tentar dar uma solução para o tema, tá? Eu sei que esse tema pode ser que não tenha uma solução, mas eu vou tentar levar próximo de uma solução, tá bom? Então, eu vou colocar primeiro a visão minha pessoal sobre a influência da política em nossas vidas. Não é que a política em si tem influência na minha vida direta, né? Porque tudo que eu faço diretamente ou indiretamente que acontece ao meu derredor tem a ver com que as minhas decisões e o que eu decido fazer, né? Então eu levo a minha vida mais para esse lado do que eu devo fazer, né? Que as coisas e consequências do que acontece ao meu redor são culpa minha. Então eu deixo isso no meu controle para estar administrando, então assim eu não crio vitimismo na minha vida. Mas se a gente for olhar no cenário macro, né, sem tentar olhar para um lado muito pessoal, a política tem total influência na nossa vida, né? O meio social onde vivemos, a cultura, tudo que é construído ao nosso redor tem o dedo, o toque, foi conduzido pela política e por políticos, né? Então a política sim tem total influência na nossa vida, e desde a educação dos nossos filhos, né? Porque a gente leva os filhos que estudam em escola pública, nós levamos os nossos filhos até a escola, e quem decide qual material, quem decide o que passar, o que ensinar, qual vai ser a matéria, qual vai ser o conteúdo, é o Estado que decide, né? Então o Estado ele decide até quem será a população que habitará no Brasil no futuro, né? Então o Estado ele tem muita influência na nossa vida direta, né? Direta e indiretamente, porque ele educou os outros, e os outros eu não sei como agirão sobre mim ou diante as circunstâncias. Então quem conduziu isso foi o Estado. Então o Estado sim tem toda influência ali na nossa vida. Ele tem controle de preços. E como que ele faz o controle de preços? Ele não aponta diretamente se vai subir ou se vai abaixar um produto, mas só que ele tarifa, ele coloca impostos. Então isso tem de total influência na nossa vida, né? Ou ainda mais agora nesse momento que nós vivemos, a gente vê que o preço das mercadorias nas gôndolas de supermercados explodiram, estão extremamente caras. E por que isso? Porque ali tem imposto do Estado. Ah, mas houve o aumento do dólar. Tudo bem, houve o aumento do dólar, mas principalmente o dólar subiu pela instabilidade política, né? Como existe instabilidade política, os nossos políticos não agem de uma forma correta diante do mundo, então isso é a fuga de capital estrangeiro que está alocado dentro do nosso país. Então isso faz com que o dólar aumente, porque há muita venda da nossa moeda, né? E havendo muita venda da nossa moeda e procura por dólar, o dólar tende a subir e o real tende a cair. E aí é quando a gente sofre consequências de preço na gôndola. Mas quem foi o principal causador disso? Foi o Estado, né? O Estado fez algo, o Estado não se posicionou correto, o Estado agiu de uma forma que não era o melhor a ser feito diante a visão do mundo, né? Então, sim, na minha visão, o Estado tem total influência direta na nossa vida, tanto na educação, tanto em preços, em educação, em transporte, em saúde. O Estado tem total influência direta na nossa vida. Então a gente precisa ficar atento, porque sim, aí sim existe um ponto onde o Estado
onde o Estado ele tem influência na nossa vida e há pessoas que tentam negligenciar isso e aí elas acabam sendo influenciadas sem saber o que está acontecendo, né? Elas não conseguem criar um plano de ação. Então, por isso que eu, na minha percepção, é importante acompanhar e saber o que está acontecendo no cenário macro político. Agora, na visão empreendedora. Na visão empreendedora, cara, a gente passou pela crise sanitária, na maior crise sanitária do país, né? Onde a gente teve o problema do coronavírus e todos os empresários que se achavam donos das suas empresas descobriram que, de fato, quem manda nelas não são eles, né? Eles detêm ali um CNPJ, detêm a porta, compraram tudo ali para aquela empresa existir, mas só que o Estado, vamos usar sempre o Estado para a gente não colocar um governo ou citar alguém ou outra pessoa, e sim eles usaram as regras e as normas ali para a gente não criar atrito. Mas se a gente olhar, o empresário ele não é dono da sua própria empresa, né? Simplesmente mandaram fechar as portas e as portas ficaram fechadas por meses. O empresário ele teve que ver passar necessidade, dificuldades dentro de casa, ele não conseguia honrar com seus compromissos e o que fazer? Nada, não tinha nada que ele pudesse fazer, porque o Estado simplesmente mandou ele fechar as portas da empresa dele. Então, o Estado, o governo, tem influência direta no negócio, nas empresas, nas pequenas e grandes empresas. Tá? Então, devemos sim, todos os empresários, a maior parte dos empresários locais, eles tendem a não acompanhar a política, porque acham que a política não tem influência direta no seu negócio, mas ele tem que estar atento ao movimento de mercado, ao que está acontecendo, pelo menos no cenário macro. Não quero saber tão micro, mas pelo menos no cenário macro, onde impacta o maior número de pessoas, para que ele possa, quem sabe, ter tempo de pensar em alguma coisa para que ele se defenda do que pode acontecer no futuro, né? Então, pode ser que uma pessoa que trabalha com açougue, trabalho local, estamos falando de microempreendedores, empresários locais que trabalham no seu município ali, ele trabalha e tem um açougue e ele perceba que o governo o Estado vai aumentar a tarifação em gado, em frango, e vai dobrar esse imposto, triplicar, vai criar um imposto novo. Então, naturalmente, vai vir um preço diferente no produto que ele mais vende, que é o que paga as contas da empresa dele, um produto de mais giro. Então, se ele percebe esse movimento, ele pode criar alguma outra estratégia, algum outro produto e colocar na loja dele antes do aumento vir, né? Então, acho que isso é muito importante. Ele tá pelo menos acompanhando para ele ter pelo menos uma oportunidade, uma chance de fazer alguma coisa para que isso não interfira direto no negócio dele, tá? Então, pelo que eu tô passando para vocês, na minha visão, o governo tem total influência no nosso modo de viver, tá? Isso me incomoda muito. Ele controla a moeda, a nossa moeda se desvalorizou. Nenhum dos motivos porque o nosso governo acabou fazendo mais impressão de dinheiro para estar ajudando com o auxílio emergência que realmente foi necessário, mas não sei se foi da forma correta. E nessa impressão de moeda que ele fez, esse dinheiro é um dinheiro que não é ligado a uma riqueza. Esse dinheiro não foi criado, essa riqueza não foi criada, não foi um poço de petróleo descoberto e essa mercadoria foi entregue para a sociedade, essa riqueza foi criada. Não, simplesmente ele foi lá e imprimiu mais dinheiro. E quando ele imprime um dinheiro que não tem valor, isso desvaloriza a moeda já em circulação. Então, eu acumulo riqueza, eu acumulo patrimônio, eu guardo meu dinheiro, eu invisto, eu poupo, e aí o Estado decide imprimir mais dinheiro e faz com que a minha moeda que eu consegui acumular perca o valor. Você tá vendo? Então, isso me incomoda, né? Porque a minha vida não está totalmente no meu controle. Eu tento fazer coisas para que eu faça com que a minha vida permaneça no meu controle, na minha mão, onde eu possa tocar e alcançar, mas não é assim que é. Tá? Porque os nossos governadores, as regras e leis estabelecidas lá no Código do Estado tentam fazer com que nós, cidadãos aqui lá da parte de baixo,
conseguimos ter acesso ao melhor, né? Mas só que existe Estado, existe o governo e depois existe a burocracia. O governo altera a burocracia, né? O governo não manda no Estado, mas o governo altera a burocracia, então ele cria normas, emendas, então ele tem uma facilidade de manipular ou fazer o que bem entender, o que der na telha dele de fazer, ele consegue articular e fazer com que isso prejudique nós. Não estou falando que todas as atitudes e decisões do governo sejam ruins, né? Porque eu não acredito que nenhum governador ou pessoa que esteja no governo sejam pessoas de má fé, sejam pessoas ruins. Eles podem até ter uma boa intenção, mas uma boa intenção não faz com que nós vivemos uma boa vida, né? Eu acredito que eles têm que ter talento, inteligência, eu acredito que eles tenham que ter provado na sua vida pessoal para aí sim ir para o governo e executar com maestria, com mais excelência o que ele se propôs a fazer e a sociedade viver o melhor que esperamos, né, viver durante a nossa vida. Então, eu acredito sim que o governo há toda influência na nossa vida, isso me incomoda, tento pensar alguma coisa, o que fazer para que o Estado não tenha todo esse poder, mas como Márcio eu não tenho o poder de interferir no Estado, só posso interferir no que eu quero fazer para a minha vida. Então, coloquei a minha visão pessoal, coloquei a visão como empresário, que o empresário tem que acompanhar sim política, para que, quem sabe, ele tenha uma oportunidade de criar alguma estratégia, caso o Estado crie algum imposto, uma nova taxação, alguma medida nova para o seu ramo, para o seu negócio. E solução. A única solução que eu vejo é acompanhar mais o cenário político, para que a gente tenha pelo menos uma oportunidade de agir, caso o Estado faça alguma coisa que venha nos impactar, tá? Que eu tenho até relatos de pessoas que recebem o governo agora nesse momento. Eu sei que esse vídeo, como ele vai para a internet, ele é atemporal, mas nesse momento, o dia de hoje é dia 22 de abril de 2021, né? Então nós começamos uma reabertura de comércio. No ano passado, foi 2021, nós estamos em 2020, o governo fez a liberação de auxílio emergencial, ajudou pessoas que devido à pandemia ficaram sem renda, então ele começou a imprimir dinheiro e dar dinheiro para essas pessoas. Só que eu tenho relatos de que pessoas, famílias que têm mães solteiras, que têm 3, 4, 5, 6 filhos e não têm um marido, um acompanhante, é só elas que são provedoras dentro dessa casa, e elas tinham direito ao Bolsa Família. Hoje elas não têm mais direito ao Bolsa Família porque elas receberam o auxílio emergencial. Então o governo praticamente cortou o Bolsa Família delas porque elas tiveram acesso ao auxílio emergencial. Então você está vendo, o governo tenta ajudar, mas ele acaba atrapalhando quem já vinha no fluxo natural da sua vida. Então o governo, toda vez que ele tenta fazer alguma ação efetiva para ajudar, na maior parte das vezes ele atrapalha. Eu acredito que a gente precisa de menos Estado, né? O Estado, quanto mais Estado, mais ele cria problemas. Então, na minha visão, como solução de problema, acompanhe mais política, tenta fazer uma boa leitura do cenário macro, para que você, caso haja alguma decisão, alguma lei, alguma nova norma, alguma nova regra no seu setor, na sua região, no lugar ali onde se habita, você possa, quem sabe, ter uma oportunidade de fazer alguma estratégia, alguma coisa para que isso não impacte diretamente na sua vida. E na segunda menos Estado. Por favor, precisamos de menos Estado. Quanto mais Estado, mais gastos, mais interferência, mais imposição na nossa vida. Então, o que eu digo acompanhe política e vamos exigir menos Estado e não mais Estado. Fechou? Então vamos encerrando esse vídeo. Falei que ia ser um vídeo bem curto. E se inscreva aqui no nosso canal, a gente está começando com esse canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal e vamos para cima, vamos continuar nossa vida sem mimimi, tá bom? Abraço e até mais.